Olá, combatentes do canal Tita Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as avaliações dos serviços de inteligência ocidentais com relação ao poderio militar da Rússia na guerra na Ucrânia. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinas, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, né? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, comente, né? Se você puder dar o super sticker ou super chat ou contribuir com o Pix, você ajuda também o nosso trabalho. Dito isso, vamos ao nosso vídeo. Bom, a guerra na Ucrânia, ela começa, né, a guerra mesmo, nessa intensidade que nós temos hoje, no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia cruza as fronteiras da Ucrânia e começam os combates. Só que, na verdade, a gente sabe que essa guerra está rolando aí desde 2014, já viu combates aí pesados, não com a intensidade de hoje, mas eram combates bastante violentos. Só que o que acontece nessa brincadeira, né? Você tem aí os serviços de inteligência que fazem as avaliações, pelo menos as que chegaram ao público, dizendo que o exército russo está ficando sem munição, sem combustível, o país que, como diz o falecido senador McCain, é um poço de gasolina, né? Tá ficando sem munição, seus comandantes eram incompetentes e por aí vai, essa cantilena toda. Bom, a gente não sabe se foram essas avaliações que chegaram às lideranças europeias, mas foram essas análises que os governos distribuíram para a imprensa, é o que foi publicado. Se bem que naquela época, verdade seja dita, a imprensa não estava interessada em ouvir opiniões contrárias que revelavam o que realmente acontecia, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa analisar? A gente vê pelo trabalho da indústria de defesa da Rússia, pela violência dos ataques, de virtude do volume de munição que eles estão usando, que esse preparo para a guerra não começou em 2020 e 2021. A Rússia vem trabalhando o seu arcabouço militar, principalmente logística industrial, já tem anos. E não é possível que isso tenha passado ao largo do serviço de inteligência. Se isso aconteceu, se os serviços de inteligência ocidentais não conseguiram avaliar isso, então todo mundo deveriam ser fechados, todo mundo ser mandado embora, porque não é possível que uma falha dessa passe ao largo. Né? Até a gente que não tem acesso a tantas informações privilegiadas aí, mas que conhece o trabalho da indústria de defesa da Rússia, sabe, esses caras não são de dar moleza. Nunca foram. A indústria de defesa da Rússia nunca parou, mesmo nos momentos de crise. Então, o que a gente deduz nessa brincadeira? Das duas, uma. Ou os serviços de inteligência falharam fragorosamente, ou os governos, eles apresentaram uma estimativa acertada e os governos não quiseram ouvir. Né? A gente tem que trabalhar nas duas hipóteses, mas eu acho mais provável que eles efetivamente tenham falhado. Né? Que houve aquela negligência. Por quê? E por que isso acontece? Isso é bastante fácil de explicar. Na época da Guerra Fria, eu sempre falei isso, você tinha nos Estados Unidos, no Reino Unido, você tinha sovietólogos, né, gente que falava russo, georgiano, diversas línguas aí da União Soviética, e que estudavam a fundo, né, aqueles 15 países. Esse pessoal estudava efetivamente as armas, os manuais, as personalidades das lideranças e por aí vai. Essa gente tinha um conhecimento, falava línguas, etc. Hoje em dia, tirando raras exceções, é um pessoal medíocre, que muitas vezes não fala russo, se informa pelo Twitter, né? Só lê aquelas coisas de sempre, não lê as mídias locais, não lê mídias asiáticas, etc., não acessa. Então, esse pessoal faz péssimas análises, essa é que é a verdade. Eu digo isso pela convivência com algumas dessas pessoas. A gente tem convivência assim por conta de eventos. Você nota que é um pessoal com uma empáfia muito grande, que não está interessado em estudar, né? Como funciona o aparato militar russo. Algum tempo atrás eu falei para uma dessas pessoas aí, a gente estava conversando, falei, cara, a Rússia já fez 219 guerras na história dela. Ganharam 179. Essa gente vive em guerra praticamente. Eles não conheceram a paz. O mais normal para a Rússia é guerra. Então isso tem que ser levado em consideração. E não se levou, essa é que é a verdade. E o resultado tá aí agora, né?
Eu acho que uma boa parte da liderança da Europa, dos Estados Unidos, embora não admita, já percebeu que a indústria de defesa ocidental não tem condições no curto prazo de competir com a Rússia. Pode ser que até que lá para frente, daqui uns 2, 3 anos, eles consigam chegar a uma certa paridade. Paridade eu duvido, mas chegar num nível aceitável de produção. Só que até lá o exército ucraniano não existe mais. Por que eu estou falando isso? Porque a estratégia, a Rússia destruiu o exército ucraniano, destruir as reservas, destruir a capacidade operacional. Eles nem ligam tanto para o equipamento. O negócio é fazer um desgaste que leve o exército ucraniano a, se pode se comparar, a ser um choque hipovolêmico. Né? Eles vão ter uma hemorragia de gente tão grande, chega uma hora que eles já não têm condições efetivamente de reagir. Agora, tudo isso poderia ter sido, né, previsto e evitado essa hecatombe aí, se os serviços de inteligência tivessem feito uma análise assertiva da Rússia. Eu penso da seguinte forma, quando você faz uma análise de um potencial militar, você tem que ser muito honesto consigo mesmo. Você tem que ouvir todas as opiniões, né, todos os balanços e ser bastante honesto. Analisar, olha, até onde esse pessoal pode ir, até onde nós podemos ir. Qual é o ponto crítico deles, qual é o nosso ponto crítico. Não se analisou até onde a Rússia poderia ir. Essa é que é a verdade. Você afirmar que um país que nem a Rússia, como eu já disse aqui, está ficando sem combustível é uma coisa de louco. Ah, estão lutando com paz, um país que coloca uma estação espacial lá em cima, que lança foguetes, está lutando com paz, eu acho meio complicado. Né? Aí o pessoal vai falar, ah, mas a China está ajudando a Rússia. Sim, está ajudando a Rússia. 40 países estão ajudando a Ucrânia. E esses 40 países não estão conseguindo dar conta do recado. Então eu acho assim, fica uma lição para nós brasileiros de tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu estou falando aqui. Porque o Brasil precisa começar a entender que quando a gente faz uma avaliação de cenário, você tem que ser muito honesto consigo mesmo e avaliar o pior cenário possível. Que no caso brasileiro, eu falo assim, o pior cenário para o Brasil é um bloqueio marítimo, um bloqueio naval. Essa que é a verdade. Agora, no caso da Ucrânia, eles teriam que ter avaliado o pior cenário. Qual é o pior cenário? É a Rússia lançar um poderio industrial enorme em cima da Ucrânia, porque a verdade é que a guerra na Ucrânia é uma guerra de características industriais, como foi a Segunda Guerra Mundial. Essa que é a verdade. E o que acontece? Isso aí levaria o exército ucraniano a debacle como efetivamente está levando. Eu acho que em mais alguns meses, a Ucrânia já está mais ou menos na situação parecida com a Alemanha de 1944, que o exército começa a correr de um canto para o outro. A Alemanha, quando ela mobilizava exército para ir para cima dos aliados ocidentais das Ardenas, ela desmobilizava o front oriental. Quando ela tentava mobilizar mobiliar o fronte oriental, os aliados avançavam em cima do Reno ali na Alemanha. Então o que acontece? Eles não tem mais como resolver. A Ucrânia já está chegando nesse ponto. A Rússia está pressionando em Kharkiv, os ucranianos desguarnecem o Donbás e por aí vai. Dali a pouco a Rússia aumenta a pressão no Donbás. Sabe-se Deus o que os ucranianos vão ter que fazer. Então a gente nota que realmente esses erros iniciais de avaliação da inteligência ocidental, eles estão mostrando os seus frutos podres agora. Eu espero que, como brasileiros, nós tiremos as importantes lições decorrentes desse erro estratégico.